Olá pessoal, então esse é o quinto vídeo sobre evolução e agora a gente vai fazer um jogo de verdadeiro e falso, forma de revisar o assunto e aquelas questões mais polêmicas eu vou deixar assim em aberto, porque muitas pessoas têm suas crenças, né, suas convicções. Bom, quando eu fazia o meu doutorado lá na Unesp de Rio Claro, eu tive um professor que era um americano chamado Fowler. Ele trabalhava com formigas e era assim um grande adepto da teoria da evolução, né, um grande fã da teoria da evolução. E as nossas conversas na universidade e também depois em outros lugares, como o Sujinhos Bar, geralmente a gente discutia sobre evolução. E aí que eu comecei a tomar mais gosto pelo assunto, porque se a gente for analisar em fundo, né, a fundo, tudo na biologia se resume a isso, né? É a teoria que unifica a biologia e até unifica outras ciências, né? É a teoria da evolução de Darwin. E a gente discutia alguns assuntos sobre como é que era a vida, se existia vida, se não existia vida, o que é vida, entre outras coisas, e sempre a gente falava algumas coisas e o professor Harold vinha com umas questões assim que deixava a gente na dúvida, né? Então, agora eu vou fazer uma sessão aí de verdadeiro ou falso. Primeiro eu vou mostrar as perguntas, vocês anotem aí, depois respondam em casa, e depois eu vou fazer uma sessão com as respostas discutidas, né? Algumas conclusões que eu pessoalmente cheguei sobre algumas respostas. Algumas têm totalmente base no que foi falado no curso aqui, e outras são mais pessoais, como eu falei. E aí vocês podem ver aí naquelas que são mais técnicas se vocês acertaram ou não, se vocês realmente aprenderam as ideias do curso. Algumas questões são bastante provocativas, como vocês vão perceber, tá? Então, algumas foram até tiradas dos slides do professor Fowler. Eu gostaria de dar todo o crédito a ele, a essa aqui pelo menos, entre outras, que é se a seleção, né, o processo de seleção natural, aí vocês têm que pensar em tudo que foi falado, né, qual que é o processo, né, o que seria, né, a memória de um processo, o plano de um processo e um objetivo, uma meta desse processo de seleção natural. Tá? Quando a gente fala de seleção artificial, claramente tem uma meta, né? Qual é a meta? Eu vou produzir a maior jaca, produzir o maior frango. Mas o Fowler sempre colocava as questões para nós dessa forma, né? Será que a seleção tem memória, tem plano ou tem meta? Aí vocês põem aí verdadeiro ou falso. Existe uma força, como diz aquela música, né, acho que é o Caetano, né? Existe uma força principal na evolução para produzir homens, assim como os outros organismos? Essa é uma pergunta praticamente igual à primeira, né, complementar, né? Tem uma meta para se produzir um ser humano? Existiu uma meta, vou fazer um ser humano. Pensem aí. Então são afirmações e aí você coloca V ou F, né? E tente justificar também, é um bom exercício. A seleção não favorece o bem planetário, tá? É uma afirmação. Somos acidentes. Essa também poderia ser uma única pergunta, né? Somos especiais. Aqui é uma que eu acho que até fui eu que pensei nessa, que no futuro poderíamos voltar a ser quase iguais aos macacos. Essa aqui foi o professor Fernando Fernandes, que falou uma vez numa palestra, acho que foi em 2004, lá em Caxambu, no Congresso de Ecologia, né? Que ele estava falando sobre evolução, então o crédito dessa aqui vai para ele. Numa autópsia de um alienígena, seria provável encontrar um fígado. Não vou falar exatamente o que ele falou na palestra, mas depois com a resposta vocês vão ver. E pergunte para ele o que ele acha disso também, vocês vão ficar um pouco
decepcionados talvez. Que tem muita gente que esperaria encontrar um fígado. Bom, essa deixa quieto. Aqui nas próprias palavras do professor Fowler, né? Se o conceito de vida fosse, se o conceito de vida fosse, está vivo tudo que cresce e se reproduz. Aí tem uma outra afirmação: um cristal cresce e se reproduz. Aí a consequência, a cristal estaria viva? Pensem nessa, essa é difícil. Essa aqui fui eu que bolei, né? E essa aqui da Vespa está no livro do Richard Dawkins, né? A resposta. A Vespa, que faz uma casinha de barro, e se aplica também ao João de Barro, né? É inteligente. Essa aqui, essa é técnica. Os indivíduos sozinhos evoluem. Verdadeiro ou falso? As populações evoluem. As comunidades evoluem. Essa aqui foi eu que fiz, tirando lá das discussões do livro do Ray Kurzweil, né? Que é a Era das Máquinas Espirituais, né? Ele fala muito sobre o futuro da humanidade, e que o ser humano ele vai alcançar um nível tecnológico muito alto, né? E que a gente vai ter ciborgues e a cura para muitas coisas, vai vir tudo logo e cada vez de uma forma mais rápida, mais exponencial, né? Que é a lei dos retornos acelerados, a evolução da humanidade, né? Aí eu coloquei uma afirmação, não necessariamente está correta, né? Vocês vão ter que pensar aí. No futuro, as invenções humanas, os óculos, os marca-passos, estarão incorporados ao corpo humano, serão herdáveis. Essa aqui é uma questão clássica e evolutiva, né, que ainda não foi muito bem respondida. Mas vocês podem dar os insights de vocês aí, né? O comportamento pode ser herdado. Outra questão polêmica: as ideias evoluem. Aqui é para ver se vocês entenderam o lance do Lamarck, né? Aqui está afirmado: cada girafa alonga o pescoço para poder pegar as folhas, e o alongamento foi passado de geração a geração. Tá? Mas a seleção tem memória, plano ou meta? Opa, agora já é as respostas. Vamos ver então. Pensaram aí? Vamos dar um tempo para vocês então. Deixa eu só voltar aqui. Pensem aí, respondam, escrevam, depois a gente vai retomar. Bom, vamos então às respostas. Vocês viram aí que ao longo dessas 4 aulas eu falei em muitos livros, muitas coisas de leitura, né? Então fica bem claro que você tem que ler para responder alguma dessas perguntas. Primeira pergunta, então. A minha resposta seria falso, tá? E agora eu vou explicar por quê. Até coloquei um pequeno texto aí. Por que eu acho que a seleção não tem memória, tá? E aí, se uma dessas alternativas é falsa, já ela poderia até ter plano e meta e ela vai ser falsa igual. Então, o que seria a memória da seleção? Então, o processo de seleção ele teria que ter uma memória. Então, o que seria? Seria um livro, né? Onde está escrito, né, tudo o que aconteceu com cada organismo do planeta. Então, isso não existe. Tá? O DNA ele até poderia ser considerado uma espécie de memória do processo seletivo. Mas ele é falho, porque ele não conta a história daqueles organismos que morreram antes de reproduzir. Tá? E aí, se ele não consegue contar a história de alguns que não deram certo, porque eles morreram antes de reproduzir,
esse DNA se perde e essa memória se perde. Então, as interações ecológicas, por exemplo, elas também não ficam memorizadas no código genético. Tá? Então, ele é um processo de seleção, ele não tem memória. Tá? A questão do plano e da meta, ela é mais difícil. Tá? Se eu pensar em mutações, eu vou dizer que não tem meta. Tá? A mutação é uma coisa aleatória. Agora, se eu pensar em seleção artificial, aí tem um plano e tem uma meta. Né? Só que aí a gente tem que pensar mais profundamente, mais filosoficamente. A seleção artificial só ocorre porque o ser humano existe. E o ser humano existe devido a um processo de seleção natural. Né? Então a seleção artificial, ela seria um caso, né, um caso específico, né, subconjunto, né, se a gente fosse pensar em matemática, do processo maior que é a seleção natural. Aí eu fico pensando, né, qual é o objetivo de você ter um crocodilo? Né? Qual é o objetivo de você ter uma maçã? Para algumas pessoas, essas coisas existem para satisfazer o homem. Né? Só que eu acho essa visão um pouco antropocentrista, né, para não falar egoísta. Né? Tudo está aqui para nós usufruir disso. Né? É uma coisa bastante cruel tratar a natureza dessa forma. Bom, então eu colocaria falso, mas há discussões. Tá? A gente pode discutir melhor isso. Então não existe assim um livro que conte todas as interações ecológicas que aconteceram, que seria a memória. Então muitas pessoas, e até o próprio Fowler, ele comenta que a seleção é um trem desgovernado. Né? Algumas coisas têm certo controle, mas um grande processo assim, ele tende a ir muito... pode acontecer de cair um asteroide, pode acontecer de acontecer uma explosão populacional, e essas coisas elas destroem de certa forma os planos e metas que poderiam ter na cabeça de alguns indivíduos. Né? Por exemplo, é muito fácil você falar isso, né? Eu tenho plano, eu tenho meta, só que de repente cai um raio na sua cabeça. E aí? Cadê o seu plano e meta? Só que na verdade a gente está falando do processo de seleção. Né? A pergunta não é o mundo tem plano ou meta, é o processo de seleção. Qual que é o processo de seleção? Lembrem lá, né? Tem variabilidade, tem competição, e essas coisas vão... O ambiente vai selecionando mais aptos, tem hereditariedade. Lembrem de tudo isso para responder essa pergunta. Bom, então... A segunda resposta também está com cara de falso aí, tá? Porque são muito parecidas, né? Isso aqui eu vou deixar só para vocês olharem, é um slide do próprio Fowler aí, que é como as coisas podem mudar muito rapidamente na natureza, e aí qualquer plano ou meta, se é que ele existe, vai ser arruinado, né? Então, os genes, as cargas genéticas e os bichos, né? Embora alguns deles nem saibam, né? Eles são jogadores e são apostadores. E eles apostam que as coisas vão ficar mais ou menos como estão e vai dar tudo certo. Só que, como eu falei, pode cair um raio na cabeça, ou pode desaparecer o gelo lá no continente na América do Norte, né? Ou na Antártida, ou no Polo Norte. E aí, se desaparece por mudança climática, e a mudança climática já ocorreu várias vezes, e se desaparece o gelo, o urso polar que se escondia muito bem com os genes que tem hoje, se o fundo ficar diferente, né, ele vai ser muito visto por qualquer foca que esteja a 5, 6 quilômetros. A foca, olha lá um urso, vou embora. Então o plano e a meta do urso vão por água abaixo, certo? Quando muda o ambiente. Agora acho que fica mais claro, né? Bom, essa é até um pouco forte o slide que vai vir daqui a pouco.
Que as pessoas que não gostam de ver sangue ou que desmaiam vendo sangue, eu recomendo que pulem essa parte que vai vir daqui a pouquinho, tá? A seleção favorece o bem planetário. Primeiro, o que é o bem planetário, né? Seria que o processo de seleção, o processo de mutação, de variabilidade, de hereditariedade, de origem de espécies, de deriva genética, tudo que foi comentado no curso, fosse para um propósito de tornar o mundo melhor. Tá? Aí a gente vai pensar assim, para algumas pessoas, tudo que está, toda a criação, né, todo o planeta, todas as coisas é uma coisa por bem, né? Só que eu coloquei verdadeiro aqui, que a maioria das pessoas pensam, mas na verdade eu deveria ter colocado um falso aqui, na verdade, tá? Porque o processo de seleção ele não é nem para o bem nem para o mal, tá? Ele é um processo neutro, né? Por exemplo, a seleção natural e a seleção artificial, mas no caso da seleção natural, ela pode criar um gnu, mas o mesmo processo criou uma hiena. Aí eu pergunto pro gnu se ele gosta de uma hiena. Claro que não, né? Então, a gente pode parar para se perguntar, bom, está tudo bem no nosso mundo é uma maravilha? A maioria das pessoas vai concordar que não, né? Só quem está muito bem de vida vai dizer, não, minha vida é uma maravilha, eu tenho piscina, tenho iate, tudo cai nas minhas mãos, não tem estresse nenhum, né? Só que aí você pode pensar em alguns animais, por exemplo, tem leões que matam os filhotes de outros leões. Então qualquer animal que perde um filhote, ele sente isso. Tá? Uma pessoa que perde um filho sente isso. Então imagina se está tudo bem no nosso planeta. Então esse processo... e também a gente pode pensar pelo outro lado, né? Será que está tudo ruim no nosso planeta? Não. Então não está nem tão tudo bem, nem tudo ruim. Então não favorece nem desfavorece. É um processo, como eu falei anteriormente, é um trem desgovernado. Depende do ponto de vista. Se você está sofrendo, você pode até colocar aqui que não favorece, né? Outra pergunta que a gente poderia colocar aqui, ó, se o processo de seleção fosse um processo para o bem planetário, a morte dos maus motoristas melhoraria o trânsito, não é verdade? Só que quando o cara é um mau motorista, ele pode matar um excelente motorista num acidente. Então, a morte dos maus motoristas não melhora o trânsito, né? Então, não é para o bem a seleção de se selecionar um motorista de trânsito. Aí o que eu falei, tá, ó, quem não pode ver sangue, pule esse slide, tá? Aí eu pergunto, cadê o bem planetário aqui, né? É que nem aqueles concursos para Miss, né? O bem do planeta. Então pergunta para o gnu aqui, ele está sendo comido vivo, né? Da pior forma possível. E aí eu pergunto, quem que é o mal aqui? Muita gente vai dizer, nossa, a hiena que está aqui comendo os intestinos do outro vivo é um bicho mau. Esse aqui é o bonzinho porque está sofrendo. Então tem um filósofo alemão, né? Chamado Nietzsche, filósofo gaúcho, Nietzsche, que ele escreveu até um livro sobre isso, além do bem e do mal. A gente tem que enxergar as coisas de diferentes formas, de diferentes pontos de vista. Então, quando alguém se dá bem na natureza, geralmente alguém se dá mal. Até é engraçado, porque muitas vezes eu vi esses documentários do National Geographic com a minha mãe junto por perto, e a mãe falava, nossa, coitado do gnu, está sendo comido vivo. Aí a gente pensa, nossa, coitado mesmo. Só que aí logo depois dessa cena no documentário mostra a hiena levando a comida para os filhotinhos. Aí você pode pensar, nossa, se a hiena não tivesse matado o gnu, os filhotinhos da hiena iam morrer de fome. Aí a minha mãe ia olhar, nossa, coitada dos filhotinhos da hiena, estão morrendo de fome. Então o livro do Nietzsche é fantástico, porque ele mostra isso. Não existe isso de bem e mal na natureza, né? Tá? O ser humano já é um pouco diferente, né? O ser humano tende a se colocar noutra situação em relação à natureza, né? Mas se a gente for parar para ver, na maioria dos casos, na maioria dos animais, não existe bem e mal. Eles têm que fazer as coisas que têm que fazer.
E a gente também é assim, né? Quanta gente não mata um frango e faz um frango frito, né? Até a questão de muitas vezes você falar, ah, não, mas eu não como frango, eu sou vegetariano. Só que se você parar para pensar quanto bichinho morreu para o pessoal plantar soja, né? Tem muita lavoura de soja e era floresta antes, então morreu o bichinho, não morreu? Então essa história é complicada, tá? Não é tão simples assim você falar que uma coisa, um processo de seleção natural é para o bem do planeta, tá? O melhor exemplo que a gente pode discutir isso é, vamos supor que o ser humano é um produto do processo de seleção natural e ele venha jogar bombas nucleares numa guerra e acaba com o planeta. E aí? Então a seleção natural produziu uma raça de seres que acabou com o planeta. E aí era para o bem do planeta? E nem precisa bomba nuclear, né? A gente sabe que a gente está destruindo o planeta. Então, a gente pode discutir já com a questão da genética, a questão das mutações e a questão do processo de seleção natural, chegar à conclusão de que nós não somos completamente acidentes, tá? Porque houve um processo de seleção que, mesmo que tenha bases de mutações aleatórias, o processo de seleção ele não é totalmente acidental. Uma pessoa não vai num bar e escolhe uma mulher bonita por acaso, né? Então nós não somos completos acidentes. Existe competição, existem vários processos aí que dão a entender isso, tá? E também nós não somos especiais, né? Nós não somos nem acidentes e nem especiais. Essa que é o ponto que eu queria chegar nessa questão. Se o processo de seleção, como eu comentei anteriormente, é um processo neutro, nós não podemos nem ser acidentes nem especiais. Nós somos um processo que aconteceu, tá? Nem para o bem, nem para o mal, nem acidente, nem especial. É um processo neutro. Essa é uma questão importante que a gente precisa entender. Na maioria dos casos, a seleção ela é um processo neutro, é um trem desgovernado. Se nós somos especiais, porque existem mais 11 milhões de espécies no planeta, né? Se as espécies são especiais e nós somos uma espécie, por que 99% das espécies acabaram extintas? E quem é que diz que a gente vai durar mais que o jacaré no mundo? Tá? O jacaré como espécie no mundo ele está há 300 milhões de anos aqui. Tá? Nós estamos há praticamente 1 milhão de anos, nem isso. Então o dia que a gente for melhor que um jacaré, a gente pode dizer que a gente é especial. Então a gente pode voltar a discutir isso daqui a 300 milhões de anos. Vai estar os slides lá em algum computador, numa caverna, no museu. Alguém assiste lá e pensa, nossa, realmente a gente era melhor que o jacaré. Mas aí a gente não vai ser melhor que as bactérias. Dificilmente o planeta vai acabar antes da gente ser melhor que as bactérias. Então não dá para dizer que só porque a gente é inteligente e a gente entendeu todo o processo que nos originou, que a gente é especial. A gente é mais um, essa que é a verdade. Mais um. Aqui também é do Fowler, tá? Esse slide aqui, né? Que também a gente pode parar para pensar, aí sim, considerando que a gente é capaz, né? Que o processo de seleção natural criou uma mente capaz de entender o processo de seleção natural, aí isso torna o ser humano, de certa forma, especial, tá? Nesse sentido, somente, eu diria que a gente é especial. A gente é diferente ali do primeiro peixe ou do dinossauro, né, que só comia, sobrevive e reproduzia, né? No momento que você entende o processo, você pode praticar seleção artificial, né? Você pode escolher a melhor fruta, escolher o melhor frango, escolher as melhores espécies, trabalhar com elas para o bem da humanidade. Se é que isso existe, né? A gente pode também fazer algo bizarro que não seria nem recomendado, mas fazer uma seleção na espécie humana, selecionar isso aqui, eu espero que ninguém me crucifique agora, mas tem pessoas que pensam assim, que poderia fazer uma seleção das pessoas que vivem mais e os filhos dessas pessoas serem privilegiados e fazer um processo que
que a humanidade poderia viver mais, tá? Bom, mas aí é muito polêmico, né? Antiético até. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar sobre o processo de seleção natural. A gente é muito um reflexo do ambiente, tá? Agora a gente vai ver uma série de slides que vai reforçar muito essa teoria, tá? Só um pouquinho que eu quero ver o tempo. Bom, quem não acredita, né? Quem marcou que a gente é acidente, que a gente é especial, quem acha que tem alguma coisa aí, pense agora nesse slide aqui, ó. Esse slide afirma o seguinte: o sapo, ele é muito um reflexo do ambiente, tá? Cadê o sapo? Essa aqui é a questão também, né? Procura o sapo aí. Depois que você achar, você vai entender essa afirmação, né? Que a gente é muito reflexo do ambiente onde a gente vive, tá? Isso se aplica a muitas, muitas, muitas espécies, certo? Por que a gente é um reflexo do ambiente que a gente vive? Porque o sapo aqui, ó, tá ele, ó. Ele evoluiu, né? Ele sofreu seleção natural. E aqueles sapos que eram muito diferentes da folha, que é o ambiente onde ele está, foram vistos pela cobra, pelo predador e morreram. E esses aqui, que eram mais parecidos com folhas, que passam despercebidos aqui na imagem, eles sobreviveram, tiveram descendentes parecidos com eles, né? Mas a base de tudo isso aqui é mutação. Então, mutação é uma coisa aleatória. Então a gente não tem como dizer que o sapinho escolheu ter aquela camuflagem para se esconder da cobra. O sapo nem sabe que ele é bom para se esconder da cobra. Na verdade, ele nem enxerga muito, nem percebe muito, né? Eu sou um sapo, eu vou me camuflar, sabe? Isso é uma coisa mais de algumas espécies só. E também é um produto da evolução. É uma mutação, na verdade, né? Tudo são mutações que deram certo, na verdade. Tá? Então aqui está ele, ó. Ele é um reflexo do ambiente. E aqui, cadê o reflexo do ambiente? Cadê o sapo aqui? Então, pelo menos para a cor de sapos, essa resposta é clássica, assim. Os sapos, na sua cor, nas suas formas, são reflexo total do ambiente. Aqui está ele, ó. Pequeno, bonitinho, muito parecido com as folhas. Ele planejou isso? Ele almejou isso? Não. Ele é assim porque quem não era assim morreu. Mais uma. Caramba. Essa eu vou deixar para vocês, porque nem eu lembro onde é que tá o sapo, tá? Ah, tá aqui, ó. Aqui tá ele. Beleza. Achei. Outra prova, né? Fato que mostra muito que plantas podem ser muito reflexo do ambiente onde elas vivem. Essa planta aqui agora ela está com flor, mas quando ela não está com flor, ela parece aqui muito pedra, ó, tá? Então ela evoluiu, ela não planejou, vou ser uma pedra, vou me camuflar de pedra. Aquelas que pareciam mais plantas, e o camelo lá, isso aqui é do deserto, né? E o camelo lá comia. E ela é suculenta, ela está cheia d'água. Só que algumas plantas, pela variação natural e a mutação natural, aleatória, elas parecem pedras, aí o camelo não enxerga e não come. Por isso que elas são assim. São produto da seleção, né? O mesmo se aplica à camuflagem, né? As cobras têm camuflagem muito boa. Aqui, um caso muito interessante, ó, isso é como a gente enxerga, mas daqui a pouco vai vir uma imagem mostrando como essa camuflagem é boa para quem não enxerga colorido, e aí você vai ver que essa borboleta ela é um reflexo do ambiente, olha só. Alguns predadores enxergam assim. Se eu mostrasse antes essa aqui, ó, ao invés dessa, vocês iam perguntar, nossa, cadê a borboleta? Duvido que a maioria das pessoas achasse essa borboleta rápido. Bom,
Aí a gente pode se questionar também, né? Existe organismo perfeito no nosso planeta? Com base em tudo isso que a gente falou até agora? O que é um organismo perfeito? É um organismo que seria como aquele urso lá, só que ele saberia que ia mudar o clima e aí ele muda para preto. Né? Não existe isso. Tá? Sinto muito, gente. Né? O organismo perfeito, dificilmente vai existir um organismo perfeito. Tá? Aí, ó, a resposta que o Fowler escreveu para nós. Olha que interessante essa última frase. Bom, então a gente tem que ter pontos de vista muito diferentes, tem que olhar as questões com uma certa frieza, tem que olhar as questões de longe para responder essas perguntas que eu fiz, certo? A gente tem que ter pontos de vista diferentes. O que é um ponto de vista diferente? Será que existe organismo perfeito? Então a gente tem que pensar o que é um organismo perfeito, o que é o tempo. Se as coisas mudarem, ele vai continuar sendo perfeito? Então são questões de ponto de vista. Isso é muito legal não só para entender a evolução, mas para entender toda a biologia, ajuda bastante, viu? Se você for estudar certos organismos vivos, como formigas, como peixes, e até se você for estudar interações entre organismos, por exemplo, como é que uma formiga interage com um elefante, como é que um sapo interage com um outro predador, como é que uma formiga interage com um sapo, como é que uma cobra interage com um sapo. Você tem que pensar e se colocar no lugar daquele organismo. Por exemplo, tem pesquisador em biologia, pesquisadores famosos, sérios, que para entender certos animais, eles se deitam no chão para enxergar como o animal enxergaria. Tá? Então é por isso que tem esses slides aqui. Ó. Por exemplo, do ponto de vista do frango aqui, ó, que está passando lá, é um filme de terror. Do nosso ponto de vista, é um galeto sendo assado. Aqui é a mesma coisa, né? Dependendo do ponto de vista, você vai enxergar a torre como pequena. Agora, se você for lá perto, você vai enxergar a torre grande. Então agora vem uma série de brincadeiras aí para vocês treinarem o ponto de vista de vocês. Né? Vejam como a mente humana pode ser facilmente iludida e como nós temos que treinar a nossa mente para entender a evolução. A evolução, como estou tentando explicar aqui, não é uma coisa fácil de entender. E as implicações do que o Darwin descobriu, menos ainda. Tá? Então, por isso que é importante vocês enxergarem as coisas por diversos ângulos aí. Certo? Essa aqui é bem legal. Ó. E aqui dá para você fazer um treinamento também, para com quanto você é capaz de perceber as coisas, né? E ver que tipo de estudante, que tipo de pesquisador você vai ser. Se você não percebe as coisas que estão acontecendo aqui, dá uma treinada aí, tá? Porque depois que você vai fazer pesquisa, você vai olhar dados, você vai interpretar resultados, planejar experimentos. É claro que a gente não é perfeito, né? Mas é bom se sair bem nesses testes aqui. Então, desse ponto de vista aqui, o cara tem um braço com 2 metros. Tá? Aqui é uma questão muito interessante, né? A gente muitas vezes trabalha com insetos, trabalha com certos animais, e a gente se pergunta por que as flores são do jeito que são. Por que a flor é da cor que ela é? Por que a flor tem a forma que ela tem? Né? Será que os polinizadores estão a serviço das flores? Será que as flores estão a serviço dos polinizadores? Isso aqui é como a gente enxerga. Agora vejam como um inseto enxerga. Na verdade, alguns animais enxergam assim, não necessariamente os insetos. Tá? Isso aqui eu vou passar, tá? Isso aqui é outra questão, deixa quieto. Aqui, ó. Como nós enxergamos, como alguns animais que enxergam no espectro do ultravioleta enxergam a mesma flor. Aqui, uma malvácea.
sem graça para o inseto ou para o animal. Olha essa que interessante. Essa aqui é o Solano licocarpum, a fruta do lobo. Olha essa, vai ficar bonita para o inseto ou para o animal que enxerga ultravioleta. Então, nem tudo é o que parece ser. Tá? Algumas respostas aqui vão chocar algumas pessoas. E não necessariamente estou obrigando todo mundo a concordar comigo, mas é interessante pensar. Essa é pegadinha, viu? A resposta é sim. Tá? Por que é uma pegadinha? Porque a gente já é quase igual, tá? Basta você ver qualquer trabalho de genética aí que comparou as cargas genéticas da gente e dos macacos. 99% do chimpanzé, 99% dos genes que tem no chimpanzé tem no ser humano. Só que esse 1% tem uma diferença interessante, né? Então, como a gente já discutiu, né, a evolução é um processo reversível, né? A gente pode ter um animal que começa sem asas, depois ele ganha asas, depois ele perde asas em milhões de anos de evolução. Então não é totalmente impossível a gente voltar a ser parecido com um macaco. Então por isso que eu coloquei lá, ó, ser quase iguais. Aí que está a pegadinha. Eu não falei que era igual, falei que era quase igual. Quase igual não é impossível. Igual eu diria que é quase impossível. Bom, o que mais que eu poderia falar muitas coisas, né? Por exemplo, só o ser humano e o macaco são capazes de fazer, por exemplo. E alguns outros animais, mas são poucos animais. O Darwin ele fez um teste muito famoso, que é o teste do espelho. Ele colocou um espelho para o macaco, colocou um espelho para um passarinho, colocou um espelho para um gato. E o macaco é um dos poucos animais que ele não ataca o espelho, ele sabe que é ele que está no espelho. Tá? Então isso é uma semelhança muito interessante também, que vem do encontro aí nessa questão. Bom, aqui é brincadeira, tá? Mas tem gente que peludo, né? Aí, ó, essa questão de você voltar a ser o que era evolutivamente se chama evolução reversa. Então a gente poderia retornar a um estágio se o ambiente falar isso, né? Casos em que isso aconteceu é muito comum em plantas. Aqui tem até um exemplo de mamíferos, né? Que alguns mamíferos ficaram muito grandes, depois ficaram muito pequenos. Mas em plantas é muito comum isso, as plantas e peixes também, às vezes acontece, né? O peixe, a planta no caso, às vezes ela fica hermafrodita, depois 1 milhão de anos depois ela fica monóica, depois ela fica dioica, depois ela fica monóica de novo, sexos separados, sexos no mesmo indivíduo, entenderam? Então, no sexo isso acontece muitas vezes, tá? Com alguns organismos, comprovadamente. Aqui vem a questão do professor Fernando Fernandes, que é a questão, praticamente eu respondi quando eu fiz a pergunta, né? Falso, né? Embora possa acontecer um processo chamado evolução convergente, que eu expliquei anteriormente, que é animais que partiram de pontos bastante distintos e chegaram a ter a mesma estrutura, por exemplo, morcegos e aves são bem distantes, um é mamífero e o outro é ave, né? E eles têm asas, então isso é evolução convergente. A asa é importante, os dois têm asas. Agora, qual é a chance de um ser originado num planeta distante desenvolver um órgão que a gente tem, né? É pouca chance, né? Por isso que quando aparece um vídeo lá mostrando a área 51, os caras fazendo autópsia e o cara acha um fígado no alienígena, esse professor aí, ele deu uma palestra, ele rachou o bico de rir, né? Porque não, é muito, muito pouco provável, não é impossível um alienígena desenvolver um fígado como o nosso, bem parecido com o nosso. Agora, evolutivamente, a chance é uma com o tamanho do universo disso acontecer, tá? Não rola, tá? Dificilmente um ser com
história evolutiva muito, muito diferente da nossa, vai desenvolver um órgão nosso. E aí ele mostra que isso é fácil de você saber que se a pessoa não sabe isso e fez o vídeo do alienígena lá com o fígado, é porque o cara fez um vídeo fake, né? O vídeo é falso, o alienígena também. Tá? E na verdade é muito interessante pensar nisso, né? Porque as pessoas que estudaram evolução e entendem bem a evolução, que não é o meu caso, tem gente que realmente manja disso, eu estou só mostrando alguns exemplos bem simples aqui. Quem manja muito mesmo de evolução dificilmente vai se enganar com esse tipo de coisa, entendeu? Muito embora, né, tem teorias aí de que poderiam existir em outros planetas seres, como é que chama? Antropóides, né? Reptilianos. Então não é impossível, mas é muito pouco provável. E aí vem uma questão interessante, né, que quando o ser humano tenta criar seres de outros planetas, involuntariamente, ele cai naquele problema lá do que o Platão já colocou há muito tempo atrás, né, que a gente tende a criar coisas com base naquilo que já existe. Dificilmente alguém cria uma coisa com base em algo que ele não viu ou não experimentou, né? Que é o mito da caverna, se não me falha a memória, acho que é. E aí você vê, né? Nossa, o cara criou um ser alienígena aqui, mas se você for ver, é um baratão gigante e tal. Por isso que tem alguns teóricos que afirmam o seguinte, que se um dia aparecer um alienígena de verdade, ele poderá ser tão diferente que a gente não percebe. Acha que é uma nuvem, acha que... E provavelmente, se for muito inteligente ou evoluiu tanto, provavelmente ele vai ser de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. Né? Aí os caras criam coisas que parecem elefante, outras parecem plantas, outras parecem uma libélula com olho. Então é muito fácil assim você perceber que são coisas com base no nosso planeta. Né? Quando aparecer algo realmente estranho, a gente talvez não consiga nem ver, porque está totalmente fora da nossa experiência. Isso é muito interessante porque quando Cristóvão Colombo e outros navegadores chegaram na América, o barco era uma coisa tão diferente que os índios não viram o barco. Tá? Na experiência dos índios foi relatado isso pelos portugueses, que eles deixaram os portugueses desembarcar e só quando os portugueses realmente tiraram as armaduras, ficaram um pouco mais pelados, é que eles perceberam que eram pessoas. No anterior a isso, a experiência era tão estranha que eles não perceberam que eram pessoas, acharam que era um sonho, acharam que era deuses, sei lá, qualquer outra coisa, menos pessoas que estavam ali num barco. Porque um barco para um índio que estava lá na Amazônia, no litoral ali da Bahia, é uma experiência totalmente fora da realidade. E até um cara com barba vermelha, né, um cara com armadura, imagina isso. Então é muito mais estranho um português chegando no litoral do Brasil, numa caravela, do que, ao meu ver, esses animais aqui, tá? E isso poderá acontecer com a gente poderá ver o alienígena e não perceber que ele está ali. Seria mais cruel, né? Bom, aí vem uma frase muito importante, né? Do Carl Sagan, que deixa a especulação em aberto, né? Claro, eu não acho que seja... Eles devem existir, ser muito diferentes, né? Porque seria um desperdício não existir com todo o universo aí disponível. Agora, as distâncias, como o Sagan mesmo falou, as distâncias no espaço e no tempo para promover um encontro e a gente entender o que um e outro está falando é muito pequeno, né? Bueno. Aí a gente também pode pensar no seguinte: bom, muito bem, se não existem coisas tão estranhas, o nosso planeta também tem coisas estranhas. Por que não existir então coisas estranhas fora do nosso planeta? Só para mostrar para vocês aqui coisas estranhas que existem no nosso planeta.
Então agora eu vou um pouco mais rápido, mostrando esses seres que existem no nosso planeta, né? Alguns com cabeça transparente. E que, se eles existem, por que não, né? Existir um fígado, mas muito raro, tá? Até vocês podem fazer uma brincadeira agora e a gente apostar aí se o bicho existe mesmo ou não, tá? Esse aqui existe, tá? Eu mostro o bicho e depois eu falo, vocês ficam pensando aí. Pensaram? Bom, existe. Real ou imaginário? Real. Também. Existe, tá? Existe. Todos existem. Uhum. Uhum. Esse não existe. Esse existe. Nossa, ficou por baixo. Bom, dá pra ver um pouco do bicho. Existe também. Existe. Esse aqui existiu, tá extinto. Existe. Existe. Não é montagem, existe. Existiu. Que é isso? Existe. Existe. Simula espinho. Existe. Muito interessante pensar por quê. Por que a mariposa parece um beija-flor? Vou dar a resposta para vocês. Pensem aí um pouco, mas eu dou a resposta. Dá um pause. Essa mariposa ela evoluiu para parecer um beija-flor, porque provavelmente ela é predada por algum passarinho. E aí, como ela parece o beija-flor, o passarinho não vai querer comer outro beija-flor inteiro, né? E até um outro passarinho, se for maior, né, ele não vai se arriscar a comer uma outra ave. Então, no momento que ela, por mutação, por seleção natural, ela se tornou parecida com um pássaro, diminui enormemente a chance dela ser comida. Porque o pássaro tem osso e essas coisas podem trancar na goela de alguém. Já se o animal tem a plena certeza que ele vai comer um inseto, o inseto ele é muito mais mole do que um osso, então ele escapa da predação assim. Legal, né? Quando a gente começa a entender melhor a evolução, a gente consegue explicar um monte de coisa. Esse aqui, por exemplo, ele parece um espinho, tá? Existe. Existem. Existe. Existe. E olha só, uma convergência evolutiva, uma coincidência evolutiva. Os dentes do pacu, eles parecem os dentes da gente, ó. Existe, lá na Mongólia. Existe. 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 Todos existem. E alguns até se fazem de mortos, que é uma coisa chamada tatanose. Existe. Não existe. Bom, moral da história. Estão confusos com essa parte da aula? Ótimo. Meu objetivo aqui é fazer as pessoas pensar, não é dar coisa pronta para a pessoa, não. Então, se eu conseguir fazer vocês pensarem bastante sobre evolução, ótimo. Eu creio que a gente vai ter que fazer uma outra aula para encerrar esse assunto. Não, ainda tem bastante tempo. Vamos avançar aqui até 1 hora de aula. Essa aqui vai ser a maior aula sobre evolução. Bom, então aquela questão de evolução reversa, que é o homem se tornar novamente parecido com o macaco, ela foi aqui, ó, corroborada há pouco tempo nesse artigo. E aqui uma questão interessante: se a gente definisse vida como sendo tudo que cresce e se reproduz,
e um cristal se enquadra nesse conceito de vida, a gente teria que dizer que o cristal está vivo. Tá? Então essa questão aqui foi colocada pelo Fowler numa conversa de boteco mesmo. Nós estávamos discutindo o que é vida, o que é necessário ter, quais as características que algum ser tem que ter para estar vivo ou não. E aí a gente vai entrar numa questão bastante complicada na filosofia e na biologia também, que também é difícil para a gente entender, que é as definições. Tá? Tudo no nosso mundo está vinculado à linguagem. Então, se a gente definir pela linguagem, por conceitos, o que é uma coisa, né, as definições, e a gente encontrar certas coisas que se enquadram nessas características, a gente poderá, aí vocês vão ver nos slides a seguir, afirmar coisas que teoricamente parecem absurdas. Tá? Com o conceito de vida isso acontece várias vezes. Né? Então, dependendo do que você considera como característica necessária para um ser estar vivo, você acaba, se usar características muito poucas ou muito simples, poderá enquadrar um cristal como algo vivo. E se você colocar muitas coisas necessárias para um ser estar vivo, você poderá deixar um ser vivo de fora, como a gente vai ver mais adiante. Então agora, se vocês estavam confusos, agora vocês vão ficar perturbados, né? Mas é isso mesmo. Então o ser humano está ainda limitado pelos conceitos e pela linguagem para dar respostas extremas, né? Respostas, como diz o gaúcho, na bucha mesmo, sobre certos assuntos. Então na próxima aula eu vou falar um monte aqui sobre vida. O que é vida, o que precisa para ter vida, o que não precisa, quando é que eu enquadro um ser morto como vivo, quando é que eu enquadro um ser vivo como morto, dependendo dos conceitos que eu uso. Tá? E esse assunto eu vou retomar na última aula, que é os erros comuns que as pessoas cometem quando tratam da evolução. Um grande abraço para vocês.